surpreendido por Deus. Esse é o nosso tema que temos procurado atentar e ser orientado por ele, olhando as experiências de personagens bíblicos no encontro com Deus. Hoje nós vamos focar em Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 7. Gênesis 12, 1 a 7. Mas antes vamos recordar o verso que fala da onipresença de Deus, que está no Salmo que fala sobre essa onipresença, todo o Salmo 139, e o verso 5. E aqui nós encontramos esse Deus sempre presente, mas nós não nos voltamos para Ele, nós não estamos atentos a Ele, ainda que Ele está próximo, e aí Ele intervém para nos despertar sobre a presença dEle, somos surpreendidos. Veja o que diz aqui o Salmo 139, verso 5. Aliás, vamos dizer juntos esse verso: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Então aí está Deus sempre presente ao nosso lado. Precisamos atentar para isto, e Deus usa muitas formas para nos despertar. Então hoje, Gênesis 12, de 1 a 7. Ouça a palavra do Senhor, receba com alegria e atenção a palavra do Senhor, que ela abençoe cada um de nós aqui nesta noite. A narrativa de Gênesis diz ali então no capítulo 12, assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Aqui temos esse personagem, Abraão, quer dizer um pai exaltado. Depois Deus muda o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação. Mas aqui ainda com o nome antigo, Abraão, nesta fase da sua vida. Quem é este personagem? Vamos entender um pouquinho mais sobre ele, voltando para o capítulo 11. Vou ler no capítulo 11 de Gênesis, a partir do verso 1 até o verso 4. Apenas um trecho dessa narrativa. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esta torre, este projeto de uma cidade nova aqui é chamada Babel, a Torre de Babel, bem conhecido, creio que por todos nós já ouvimos em alguma medida a história da Torre de Babel. Então, aí está essa narrativa no
capítulo 11, versos 1 a 4, a história continua e diz como Deus interviu nesse projeto e então deu línguas diferentes àqueles habitantes daquela cidade, desse projeto, e eles foram espalhados pela terra, e esse grande projeto então não foi à frente, pela intervenção de Deus, e eles saíram dali para diversos lugares de Babel. Mais à frente nesse capítulo, versos 27 e 29, 27 a 29, diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou a Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Então nós temos aqui na Torre de Babel, cidade de Babel, houve o espalhar, e alguns ali ficaram nessa região de Ur, próximo ali, e está este homem Terá, que tem esse filho Abrão. E aí nós temos a narrativa, então, mais à frente no capítulo 12, no verso 1. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Esta é a palavra do Senhor. Partir, despedir tem sido uma saga da minha vida. Talvez a experiência que alguns aqui partilham também. Me lembro na minha juventude, quando fui estudar fora do Brasil. Uma época quando a viagem internacional, e mesmo, especialmente morar fora, não era tão comum como é hoje em dia. Eu me lembro bem de quando eu fui. E todos os meus amigos da igreja foram se despedir. Aliás, eu parti de Campinas e fretaram até ônibus. Foi uma turma grande para lá. Eu me lembro a tristeza de embarcar naquele avião. Coração de um lado alegre, um projeto que estava se cumprindo, eu ia para um projeto definido de estudo, mas deixar um relacionamento tão precioso, tão amplo, foi algo terrível. Nunca vou me esquecer daquela noite. E eu me lembro que até no avião, quem estava ao meu lado me perguntou, conversando ali um pouquinho sobre a partida, etc. E aí falei que os meus amigos tinham vindo. Ele falou: pensei que algum artista estava embarcando no avião. Eu falei: o artista sou eu. E aí então se estabelece a partir desse momento vai estabelecer-se na minha vida essa questão de família num país, família no outro país, e isto envolve sempre muitas despedidas e partidas. Bem, o que eu quero dizer é, em geral nós não gostamos da despedida e da partida, na verdade. Sair, partir, procuramos evitar. Mas na vida deste homem Abraão, Deus mesmo se apresenta como o Deus da saída, o Deus da partida. Nós não gostamos da saída, da partida, porque tem um impacto muito grande em nós, a nossa própria pessoa, aquilo que nós somos, como nós nos relacionamos, aquilo que firma a nossa vida. Mas vem então esse Deus aqui se apresentar como o Deus da saída. E a palavra de Deus diz a você, olhando o que ele disse para Abrão: saia com Deus. Você já saiu? Já saiu com Deus?
de verdade, tem certeza disto? Deus diz para Abraão exatamente isto: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu mostrarei. Abraão, como nós lemos, é de origem de Ur. Ur fica mais onde é o Iraque hoje, e ali perto então Babel, depois vai dar lugar para Babilônia, Babilônia. Mas seu pai e ele subiram e foram um pouco mais acima morar em Harã, que hoje fica na Turquia, na divisa com a Síria. Duas cidades, tanto quanto longe, mas ao longo ali do rio Eufrates, rio importante na região. Ali entende-se que nessa região nasce realmente a civilização, a primeira grande civilização do mundo, da humanidade, os sumérios. E as escrituras, então, em concordância, falam exatamente sobre isso, que as coisas estavam acontecendo ali. No livro de Atos, capítulo 7, nós temos o discurso, a defesa de Estevão, quando ele é acusado, não é? Diante da liderança de Jerusalém, dos judeus. E ele faz ali uma revisão do Velho Testamento, e ele fala de Abraão, então, saindo realmente de Ur, Deus o teria chamado já em Ur, mas houve essa parada em Harã, e então Deus renova ali esse chamado para Abraão partir. De qualquer forma, ele precisa ir, ele precisa sair. O chamado de Deus para ele é bem específico. Note que em Babel o ser humano fez um grande projeto, um projeto arrogante. Uma grande cidade seria construída, no meio dela uma torre, diz eles, que tocaria os céus. O conceito, a ideia não é uma ingenuidade, queriam subir e tinha um céu lá que eles iam tocar. Mas realmente a ideia de um templo, um zigarote que se chamava, em forma de uma pirâmide com escada. Você deve já ter visto foto desses templos, altares enormes, que são um edifício que se construía. Na verdade, o que eles estavam ali projetando era uma obra humana de controlar o seu destino, tomarem para si a possibilidade deles ascenderem a posição da divindade, controlar com suas próprias mãos esse acesso a todo um projeto aqui que diante de Deus é repreensível, repugnante, é uma ousadia humana que não cabe, e uma tolice até, uma estultícia. E Deus intervém, por isso que Deus intervém, porque se torna até perigoso isto. E aí Deus intervém com o espalhar das nações, ou dos povos para nações, formarem outros povos, com divisão de línguas ali. Não conseguiam se comunicar e foram se agrupando conforme um entendia o outro e partiram. E é daí que Deus vai levantar Abraão. Neste interromper desse projeto humano de querer salvar a si mesmo, Deus tira este homem para revelar e criar o projeto de salvação, de como o ser humano realmente poderia conhecê-lo e chegar a ele. E por isso Deus diz: sai daí, sai de perto de Babel, porque eu tenho um projeto diferente que não tem nada a ver com isto. E Abraão é chamado para esta missão, que Deus promete grandes coisas para ele, uma terra, ele seria um grande povo um dia, a sua descendência, e há a colocação de que ele seria uma bênção, e uma bênção para todos os povos da terra. E aí está o início da história da salvação, que vai desembocar em Jesus Cristo, muitos séculos mais tarde, mais ou menos 20 séculos. Deus vai escrever essa história que começa com Abraão. Do fracasso, da tentativa humana de alcançar sua própria salvação, da intervenção de Deus ali,
Deus tira Abraão para um projeto, sim, um projeto que possibilitaria ao ser humano a bênção de poder se chegar a Deus e conhecê-lo. Grande obra de Deus iniciada com Abraão. Mas então é um chamado bem específico. Eu e você não temos esse chamado exatamente como Abraão teve. Mas todos nós temos sim um chamado à semelhança do dele. Não é diferente para nós. O Deus que disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, é o Deus que também diz para nós a mesma coisa. É preciso sair com Deus. Mas note que Abraão deve sair porque ele ouviu um chamado. E eu e você, quando ouvimos o chamado de Deus, precisamos também sair. Note que não foi uma iniciativa de Abraão. Não foi Abraão que disse: eu acho que Deus quer que eu saia, eu vou sair. Não foi Abraão que orou: Deus, eu quero sair, o Senhor não me permite sair, me mostra. Não, Deus vem e intervém na vida dele. Então é uma ação soberana de Deus, e então é uma ação de graça plena. Não havia um mérito, um esforço de Abraão para que isso acontecesse. Essa intervenção de Deus na vida dele. É Deus quem toma a iniciativa, como na minha vida e na sua é. Esse chamado de Deus. Mas note que o chamado de Deus aqui para Abraão é um imperativo: saia. Deus não pede para Abraão considerar se ele quer sair, se ele aceita sair. Deus vem e diz: saia. Deus não vem para debater com Abraão. O chamado de Deus, se você ouvir na sua vida, da mesma forma, é um chamado que não vem para negociar com você. O chamado de Deus para você sair é um imperativo, é uma ordem, mas é irresistível. Não há contraposição de Abraão. Não estou com vontade, vou pensar, quem sabe o ano que vem. Saia. E Abraão acata. Quando esse chamado de Deus em Cristo chega às nossas vidas hoje, é da mesma forma, é irresistível. Nós lutamos daqui para lá, quem sabe, mas não conseguimos se nós tentamos resistir. Não há como dizer não quando nós ouvimos o chamado do Senhor e nós devemos de sair. É quando a graça de Deus desce sobre as nossas vidas e nos chama. Saia com Deus. Você já ouviu o chamado? Deus o está chamando em Cristo, através da cruz, do perdão, para uma nova vida com Ele, uma nova história, uma nova peregrinação. Você já ouviu esse chamado? Saia com Deus. Deus o chama em Cristo para você partir numa nova caminhada. Mas sair sempre envolve um deixar. Saia com Deus. Abraão sai do meio da sua terra, dos seus parentes. Você vai para um outro lugar e no meio de outras pessoas. Sair sempre envolve um deixar. Não há sair. A execução desse verbo não acontece enquanto nós não deixamos o lugar onde nós estamos. E Deus disse para Abraão sair. Isto é, Abraão, você precisa deixar. Você precisa deixar algumas coisas. Quando Deus nos chama para sair, tem a mesma implicação. Abraão envolvia algumas coisas. E de formas variadas, o sair de cada um de nós, ao ouvir o chamado de Deus, envolve certas coisas que precisam ser deixadas. Abraão, no propósito de Deus, tinha que deixar o lugar onde ele morava. Tinha que deixar parentes, amigos. Não é fácil, não é fácil. É necessário deixar, ou então nós não saímos com Deus. Quando você ouve o chamado de Deus, saia. Eu tenho um plano para você, um plano novo. Algumas coisas você vai ter que deixar. Algumas lealdades que tínhamos antes
terão que ser abandonadas. Não é verdade? Naquele dia, quando ouço o chamado de Deus em Cristo, e a voz da cruz se torna irresistível para mim, e eu estou pronto para partir com Deus para uma nova história, uma nova peregrinação, há uma revisão dos meus valores, inclusive as minhas lealdades. Algumas vou ter que abandonar completamente, outras vão ter que mudar de escala, não poderão ter mais a força e lugar que tinham antes. Não há como atender o chamado de Deus para sair com Deus para a peregrinação nova na vida, sem rever nossa escala de lealdades. Pessoas esperavam de nós um certo tipo de comportamento, comprometimento, e nós muitas vezes teremos que abandonar completamente alguns desses, dependendo da natureza desses comprometimentos. Outros não precisaremos abandonar, mas vamos ter que colocar numa outra escala de prioridade. As pessoas vão ter que entender isso, e alguns vão ter dificuldades. Essa é a grande verdade. Abraão sai com a sua esposa. Jamais o casamento é algo que Deus pede para que nós abandonemos em nome de Cristo. Mas outras coisas Deus pode exigir de nós, se é que nós vamos realmente sair com Deus. Porque se nós mantermos o mesmo nível de comprometimento e certos comprometimentos, lealdades, nós não vamos conseguir sair. Nós vamos continuar marchando e ficando na história antiga. Relacionamentos, alguns precisam ser rompidos, porque são daninhos, não cabem na vida daquele que sai com Deus em Cristo. Outros relacionamentos precisam mudar de valor em nossas vidas, outros precisam ser modificados. Algumas propostas nossas de vida precisam ser alteradas quando nós ouvimos a voz de Deus dizendo saia. Talvez projetos de vida tenham que ser alterados em diversas áreas, profissional, material, de entretenimento. Me lembro de uma pessoa que praticava um dado esporte, e ele se envolvia com essa prática nos domingos ou aos domingos, e ele se converte, e era exatamente no horário em que a igreja se reunia, e ele precisou romper com aquela prática esportiva, porque Deus o chamou em Cristo, e agora ele fazia parte do corpo de Cristo. Saia com Deus, é preciso deixar pecados, deixar vícios, deixar uma forma talvez de olhar o monetário. Nenhum de nós vai deixar o dinheiro, nem Jesus Cristo deixou o dinheiro. Abraão saiu com seus bens todos, mas talvez temos que mudar nossa forma de relacionar. Talvez o monetário é o nosso Deus, e agora Deus diz saia. Isto é, agora você vai olhar de forma diferente, você vai sair dessa forma de lidar com o monetário. E poderíamos falar de tantas outras coisas. Sempre há um deixar. Não há um que ouça o chamado de Deus em Cristo que não tenha que deixar. Há um romper necessário. Talvez difícil para alguns, mas quando nós ouvimos o chamado, ele for claro, ele se torna tão irresistível, tão atraente, que nós romperemos com muita disposição, como Abraão fez. Como ele fez? Partiu. Saia com Deus. Você já viu o chamado? Você já deixou? Há uma marca na sua vida de ter deixado. Mas isso envolve também uma dependência, na verdade. Eu vou te mostrar a terra para onde você vai. Onde é que Deus vai levar a minha vida? Sabe, quando nós ouvimos o chamado de Deus em Cristo, e nós morremos com Cristo pela fé, e nascemos para uma nova vida com Cristo ressurreto, e agora estamos no reino de Deus, e Deus em Cristo é o nosso Senhor. Nós começamos uma aventura tremenda em nossas vidas. Para onde Deus vai me levar? O que Ele vai fazer da minha vida?
Isto na minha juventude, quando eu entendi, foi uma das coisas maravilhosas para mim, principalmente como jovem que quer ousar, quer aventuras e quer arriscar. Foi para mim muito interessante quando eu entendi que Deus me chamava para uma aventura, onde eu não sabia onde Ele ia me levar, o que Ele ia fazer exatamente com a minha vida. E sabe, quando me reporto para aquele tempo e vejo o que Ele fez, eu jamais poderia imaginar o que acabou acontecendo com a minha vida. Ao mesmo tempo, não posso lamentar. Foi uma aventura com Deus. Deus guiando. E assim é a vida de todos nós. E cada um de nós terá uma experiência diferente nessa direção. Deus vai de usar-nos de uma forma, usar outro de outra forma, levar esse para um lugar, levar aquele para outro lugar. E há uma variedade de coisas que nosso Deus tem para nós e onde Ele pode nos usar, nos conduzir. Mas é maravilhoso, mas é preciso dependência. O entendimento às vezes errado aqui sobre Abraão. E eu me lembro quando adolescente eu via alguns falarem dessa história. E a ideia que passavam para mim era mais ou menos assim: Abraão morava lá numa cidade, um dia Deus diz sai, ele pôs o pé no mato e saiu no meio do mato lá, né, com mais 2 ou 3, e tentar sobreviver lá no meio de uma selva, talvez. Não, diz que ele partiu com seus bens. Acontece que aquela região, então, como já falamos, primeiro grande berço de civilização. E Ur dos Caldeus indo para Arã, Iraque, lá para a Turquia hoje. Depois Deus chama Abraão para dar a ele a terra prometida, e ele parte então de Arã, e ele vai para onde? O que seria Israel hoje, é a terra prometida. É lá que ele chega, e ele faz um altar. Nós lemos aqui logo que ele chega ali. Essas eram rotas comerciais. E naquela época haviam aqueles que eram empreendedores nômades. E Abraão sai com servos, sai com rebanho. Então imagine este homem, um empresário lá na sua região, empresário da área pecuária de sucesso. E Deus diz: olha, vai mudar tudo. O seu projeto de vida e então o seu projeto empresarial, profissional, vai alterar completamente. Pega tudo e vamos embora. Pega essa rota comercial e eu vou te mostrar uma outra região, um outro lugar, uma outra terra. Dependência do Senhor. Dependência envolve compromisso, não é verdade? Eu entreguei minha vida a Cristo. E é dele, estou comprometido com isto, e onde ele me levar eu vou. Há um hino antigo cujo refrão é: seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que ele me mandar, seguirei ao meu bom mestre. Cânticos que não são muito populares nos nossos dias. Os cânticos populares dos nossos dias têm um outro tipo de acomodação. Os cânticos antigos nos desafiavam a realidades como essas. E que Deus vem não para a nossa conveniência, mas para modificar as nossas vidas segundo o plano dele, que sempre é melhor do que nossas conveniências. Compromisso. Envolve então obediência. Ele ouviu o chamado e ele foi. Ele não hesitou. Ele não tentou esconder de Deus, ele não deu uma de que não entendia, ele também não disse não, ele não escondeu, ele foi. Essa dependência há de se manifestar em compromisso, em obediência, em fé, Quando eu ouço o chamado de Deus e eu corro para o Cristo crucificado, clamando por perdão, eu então também entrego a minha vida na dimensão de eu morrer com Cristo, não mais o meu ego, não mais minha vontade, para nascer para uma vida onde Deus é o centro, Deus revelado em Cristo é o Rei, é o dominador sobre a minha vida, meu Senhor. Esta fé que envolve o compromisso e obediência, e isso se revelando de uma forma processual. Dependência
há de nos envolver num processo. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, dependência, porque Ele disse, saia, nós saímos. Deus não nos dá um mapa. Deixa eu dizer para você, você vai sair comigo, eu vou te mostrar onde você vai estar daqui a 5 anos. Deus nos chama para a dependência dEle, num processo, dia após dia. E Jesus Cristo vai falar sobre tomar a cruz cada dia. Jesus Cristo vai nos ensinar no Sermão do Monte, basta cada dia o seu mal, o amanhã pertence ao Senhor. Essa aventura maravilhosa de sair com Deus envolve essa dependência plena. E eu começar a saber que o amanhã pertence ao Senhor e não a mim. Que eu não posso controlar os céus, não há torre que eu possa fazer tão alta que vai controlar o meu futuro. E nós sofremos com isto, porque nós lutamos, queremos ser deuses e controlar. E Deus em Cristo na cruz diz, chega disso, abandona isso. O chamado é para você vir depender de mim. E hoje você viver comigo, sabendo que amanhã está nas minhas mãos e eu vou conduzi-lo a essa terra, Abraão. Vamos juntos. Vou mostrar para você. Você não sabe qual é ainda. Eu vou mostrar. Vamos, parta hoje. Um dia de cada vez. Como é que Deus trabalha as nossas vidas? Se você for daqui a Atibaia, por exemplo, durante o dia, você olha, você vê o horizonte, a estrada lá adiante, você vai dirigindo. Mas chega a noite e tudo escurece. E aí você liga o seu farol do automóvel. A caminhada com Deus é mais como viajar à noite, com o farol ligado do automóvel. E você só enxerga, não sei, 60 metros adiante, quem sabe. E eu falei, Atibaia, a viagem daqui para lá tem muita iluminação nas vias, não é? Mas você conhece uma estrada escura que não tem iluminação nenhuma, só depende do farol do automóvel. É assim, viajar com Deus, sair com Deus. Nós só enxergamos um tanto. E quando você avança com o carro 60 metros, você viu que a estrada está limpa e clara, você vê a direção. É ali, quando você vai cumprindo esses 60, que você vê os outros 60. E você vai assim até chegar ao seu destino. Quilômetros e quilômetros. Você pode viajar 100 quilômetros, mas você vai de 50 e 50 metros. Nós vamos caminhando com Deus em dependência cada dia. Abraão, sai, Abraão. E eu vou lhe mostrar. Onde é? Me dá o mapa. Não, não tem mapa. E não vou dizer o nome. Eu preciso trabalhar você de uma porção de formas antes de poder você chegar ao seu lugar. É muita coisa aí na sua vida que dia a dia eu vou tratar, vou trabalhar. Sabe, para chegarmos à vontade de Deus nas nossas vidas, em geral é uma curva, não é uma linha reta. Deus tem um plano para nós, quer nos levar para algo, mas antes Ele precisa resolver uma porção de coisas nas nossas vidas. Precisamos aprender uma porção de coisas com Ele, até que possamos chegar lá. Dependência. Saia com Deus, isso envolve dependência, mas a partir do momento que você sai com Deus, você passa a ser um divisor. Um divisor. Aquele que separa as pessoas. Quem realmente anda com Deus é um divisor. Diz o texto aqui que Abraão seria a possibilidade de bênção para todas as pessoas. E no verso 2, inclusive na versão que eu li, não dá ideia do imperativo, mas os eruditos debatem um pouco isto, mas é mais entendido que se trata do imperativo, ser você uma bênção. Mas Deus fala também que pessoas poderiam ser amaldiçoadas pela vida de Abraão. Quando nós partimos com Deus, nós somos esse divisor. Nós somos a possibilidade de bênção para os outros, como também nós nos tornamos sinais de maldição para os outros. Como que é isto? Quando as pessoas veem a minha vida e meu testemunho, elas têm a oportunidade de ouvir o chamado de Deus também.
E se elas ouvem a partir do meu testemunho em minha vida, elas são abençoadas através de mim, Deus me usa. Mas aqueles que vão ouvir meu testemunho, ver meu testemunho de vida, e vão dar as costas, e eu me torno um canal de maldição para eles. Não pense que sair com Deus há de torná-lo popular e aplaudido pelo mundo todo. Você será problema para muita gente. Você será incômodo para muita gente. O nosso Senhor Jesus Cristo foi incômodo, foi problema. Ele foi desagradável, não porque ele era um chato, intragável no seu comportamento, no seu tipo de conversinha, etc., mas pelo que ele representava. No Velho Testamento temos a história de Samuel, 1 Samuel, e é o momento que o povo, então, que era dirigido por ele, não quer mais ele, quer um rei, quer ter uma monarquia. E ele fica muito triste, mas Deus disse para ele, sabe, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Nunca se esqueça disso, quando você no seu testemunho, porque ouviu o chamado, você saiu com Deus, e as pessoas, por causa disto, tiveram dificuldades com você, não é com você que eles têm dificuldades, é com Deus. Você será um divisor, você será canal de bênção para muitos, mas certamente maldição para outros, mesmo porque eles, ao verem seu testemunho, ouvirem seu testemunho, eles jamais poderão dizer, eu nunca ouvi, eu não sabia. O peso é maior para eles. Mas nós estamos aqui justamente para fazer a diferença, não é mesmo? Quando nós saímos com Deus, nós nos tornamos significativos e não mais aquele que não faz diferença nenhuma, não terá um impacto. Houve um missionário que orou pedindo a Deus, ó Deus, eu não quero ser uma daquelas plaquinhas que marcam quilometragens ao longo da rodovia. Já notou? Você vê às vezes um piquete, um pauzinho, uma plaquinha pequena, tem lá 1 quilômetro que é naquela rodovia. E ali é só marcando quilometragem. E quem passa por ali vê aquilo, mas continua normalmente. E se não tivesse aquela plaquinha, continuaria também. Então a oração desse homem foi, eu não quero ser uma dessas plaquinhas de quilometragem, eu quero ser aquela placa que apresenta a bifurcação diante das pessoas. Abraão seria essa placa, ou você vai para cá ou você vai para lá. Quando as pessoas me verem, que elas sejam colocadas numa crise, ou elas abraçam a bênção do Senhor, elas tomam consciência de que estão caminhando para a perdição. Sair com Deus envolve esse divisor, e se tornar esse divisor. Dentro da própria casa, você se torna um divisor. Dentro do próprio lar, isso para não falar dos parentes estendidos, não é mesmo? Quantas casas é assim? É uma tarefa desafiadora, mas é a tarefa da verdade, é a tarefa de sair com Deus. Se não for essa tarefa, nós vamos nos tornar o quê? Não seremos aquele que sai com Deus, aquele que apresenta a verdade, que confronta os corações humanos. E a verdade nem sempre é confortável. A verdade pode incomodar muito. Saia com Deus. E sair com Deus é sair para promessas maravilhosas, na verdade. Abraão sai. Eu vou lhe mostrar uma terra que será sua, será da sua descendência. Farei de você um grande povo. E um povo que, partindo de você, vai abençoar muitas famílias da terra toda um dia. Eu tenho um grande plano para a sua vida. Um plano de abençoar e você ser abençoado. Eu vou fazer você prosperar. Vou fazer você avançar. Você vai andar comigo. E nós vamos a muitas conquistas debaixo da minha direção. Eu tenho para você a bênção. Eu tenho para você promessas de um andar comigo
maravilhoso. Você nunca vai se arrepender de andar comigo, Abraão. Não conheço nenhum crente verdadeiro que tenha dito: como eu me arrependo de ter vivido com Cristo. Tive a oportunidade de estar muitas vezes com crentes em fase terminal, meio de dias difíceis. Nenhum deles me disse: como eu me arrependo de ter andado com Deus e servido a Deus. Mas eu já visitei pessoas do mesmo estado que nunca tinham ouvido o chamado de Deus, nunca saíram com Deus. Num leito, por exemplo, de hospital. E, em geral, ouvi algo parecido: se eu sair daqui, pastor, eu vou na igreja. Não entendeu muita coisa ali, já querendo barganhar com Deus, aquela coisa toda. A palavra não era: sabe, pastor, se eu sair daqui, eu vou passar mais horas no meu escritório, sabe? Eu vou trabalhar um pouco mais na minha empresa. Se eu sair daqui, pastor, eu vou me dedicar mais a aquelas maratonas de fim de semana, ou aquelas pescarias. Deus me tirar daqui, pastor, eu vou para a igreja. Ninguém se arrepende de uma vida vivida com Deus. Deus tem o melhor, nos leva para o melhor. Uma vida de paz e alegria. Uma vida de segurança e saber que somos dele eternamente. Não há nada como encontrar esse Deus da saída. Porque é sair do lugar sem esperança, sem paz, um lugar vazio, para encontrar uma direção e um propósito eterno. É encontrar-se com a graça de Deus no chamado dele em Cristo, que se volta para nós, para nos receber plenamente e guiar nossos dias, nossos anos, e saber que estamos nas mãos dele. Não há nada melhor do que encontrar este Deus da saída. Saia com Deus. Se você não saiu ainda, que você nesta noite possa sair. A saída é 1 segundo e tudo muda. Olhar para a cruz, clamar pelo perdão e entregar a sua vida. E que você que já saiu, você nunca se esqueça disso. Continue a sua peregrinação com Deus. Você que não saiu, saia com Deus. Vamos orar? Vamos à presença dele.